Nós estamos, irmãos, trabalhando aquela série daqueles momentos difíceis na vida de pessoas como eu e você, de carne e osso, sente dor, tristeza, dificuldades, que esses casos pareciam ser intocáveis, irremediáveis, incuráveis. Mas ao cruzarem com Jesus, receberam a bênção de terem de Jesus o querer soberano de cura. Não foram todos, mas todos quantos Jesus quis, Ele curou. Então, às vezes não é o que está envolvido, o ponto principal não é o querer do doente ser curado, mas é o querer de Deus em curar. Às vezes nós não fazemos as colocações certas e por isso que a gente sofre algumas vezes, né? E às vezes nós não entendemos o processo de Deus porque nós colocamos as coisas erradas. Por exemplo, quando alguma coisa acontece comigo e com você, a gente diz assim, por que eu, né? Senhor, eu tenho vivido a minha vida toda para o Senhor, por que eu, né? Tenho dado dízimo, por que logo eu fui mandado embora? Tem isso, aquela coisa, a gente tenta colocar diante de Deus que não deveria ser eu. Agora, quando a pergunta poderia ser assim, por que não eu? Sou tão igual a qualquer outra pessoa. Agora eu terei de Deus o cuidado, o carinho, os recursos para resolver o que tem que ser resolvido, porque eu fui atingido por algo que gente é atingida, né? Então, às vezes, nós não colocamos as coisas certas. Então, é o querer de Jesus. E quarta-feira passada, nós terminamos uma parte desse caminhar de Jesus, falando que ele se permitiu ser tocado. Mulher com fluxo de sangue toca a Jesus. Então, esse é um momento especial. Jesus se deixa ser tocado e de Jesus flui o poder de cura. Agora, hoje eu queria dar um enfoque diferente. Eu só queria que você, sem abrir a Bíblia, me dissesse quantas pessoas ou quantas vezes tem na sua mente que Jesus tocou alguém para curar. Você não precisa contar detalhes, você me conta a pessoa e pronto. Do que ele cuspiu. Então ele cuspiu. Um método estranho, né? Estranho. Então, ele tocou o leproso também. Quem? O centurião, aliás, o soldado que Pedro cortou a orelha, ele foi lá e tocou, né? Tocou no esquife. E não é instrumento musical o esquife, viu, irmão? O esquife é defunto, né? Vocês já ouviram isso aí, né? Que Deus era músico, aliás, era o caixão, é a mortuária, a urna mortuária. Então alguém diz que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Então isso é falta de, né? Então, eu nem sei se tem instrumento, tocou esquife, parece ser uma coisa bonita, né? Para um quadro triste. Então, quem mais? A filha de Jairo.
Hein? Ele tomou ela pelas mãos, mas ele mandou ela levantar. Tomando-a pelas mãos, Tabita levanta e anda. Então aqui. Tirou Pedro, quando estava afundando, né? São circunstâncias de toque. E eu vou falar com um desses aí que já foi dito, mas eu quero fazer uma introdução primeiro, para depois a gente ler o texto. Porque o que me deu essa tradução? O que me deu essa tradução foi exatamente parte ainda daquelas panelas que eu estou usando para fazer a comida lá com Marcos. É claro que quando você vai estudar, é como qualquer outra área. Você tem algumas vertentes que aparecem no estudo seu, que você coloca. Eu costumo pôr numa pasta à parte. Como eu estou fazendo isso aqui, então eu coloco numa pasta de ideias, que é chamado canteiro. Quando eu preciso daquilo, eu vou atrás dessa coisa, digo que tem lá, né? E uso isso. Então, essa introdução é porque eu vou falar também no Evangelho de Marcos. Eu vou falar, o finalzinho nosso da nossa conversa vai ser no Evangelho de Marcos, e por isso que eu estou introduzindo com isso aqui. São duas respostas comuns entre os incrédulos quanto à realidade do Evangelho. São duas respostas. A primeira delas é que às vezes as pessoas pensam que são tão boas, mas tão boas, que não são ruins de maneira nenhuma, e que, portanto, elas, provavelmente Deus vai deixá-las entrar no céu sem nenhum questionamento. E às vezes nós, como crentes, fazemos essa leitura dessas pessoas. Eu já ouvi pessoas me procurar e dizer, fulano é tolo, falta ser crente. Ou seja, o cara está dizendo assim, ele vai entrar no céu mesmo que não for. Né? Então, muitas vezes a pessoa se conceitua boa, mas tão boa, que Deus vai recebê-lo assim, sem questionar, e sem até Jesus, vai deixar ele entrar, porque ele é muito bom. Por outro lado, às vezes ele ocupa um outro extremo, que ele tem consciência extrema do seu pecado, e eles estão convencidos de que cruzaram a linha, aquela linha que os tornam imperdoáveis, e eles acreditam que só o inferno é o lugar deles. E que eles não poderão de maneira nenhuma irem para outro lugar a não ser para o inferno. Então eles rejeitam o Evangelho, pensando que de fato o Evangelho é uma boa história, que de fato isso, se fosse verdade, seria muito bom, mas como é que um Deus santo, como o Deus apresentado pelo Evangelho, pudesse amá-lo dentro da realidade de vida que ele construiu? E isso é outro problema que o ser humano tem. E eu quero hoje trabalhar isso. Mas eu quero sair dos incrédulos e trazer para os crentes também a introdução. E quantas vezes isso também nos afeta? Quantas vezes, mesmo depois de termos aceito a Jesus Cristo, de termos caminhado com Jesus, todos nós ainda pecamos. Não há nenhum dia na minha e na sua vida que seja um dia perfeito sem pecado. Todos nós pecamos. Mas às vezes,
nós podemos estar tão decepcionados com o pecado, com o nosso fracasso do dia a dia, que começamos a desgastar a nossa confiança em Cristo. E construirmos uma realidade de nós mesmos, que até nós duvidamos da nossa posição em Cristo. E racionalizamos da seguinte maneira: se eu fosse crente de verdade, eu não teria um comportamento como eu estou tendo. Isso já é um questionamento da sua própria posição em Cristo Jesus. E aí nós poderíamos continuar pensando, como é que Deus, o mesmo raciocínio do outro, só que eu conheço esse Deus, como é que Deus Santo, esse Deus que não pode, de maneira nenhuma, conviver com o pecado, como é que Ele pode olhar para mim, eu que digo sempre ser cristão, transformado de Jesus, e faço o que eu faço? Como é que Deus pode tratar de mim com misericórdia? Ou talvez, quando o crente cai em alguma desgraça de pecado, e ele cogita no seu coração, e tendo já a sua consciência diante de Deus ferida, de que não há lugar entre aqueles que servem o Senhor para mim, então não vou mais à igreja. Hoje eu ouvi de uma pessoa, que eu perguntei por outra, ela disse, ela está muito envergonhada. Aí eu disse, mas envergonhada por quê? Não, pelo que aconteceu, tal. Não quer mais vir à igreja, não quer me ver, não quer conversar comigo e com ninguém que seja crente. Então, para mim, eu já tinha terminado, porque foi agora à tarde. Eu fiquei pensando, isso aqui é tipicamente aquele crente que se sente tão culpado, com a consciência tão ferida, que é difícil ele acreditar que ele possa ser perdoado por Deus e perdoado por aqueles que são perdoados por Deus. E aí ele constrói uma barreira tão grande que a mesma situação em que o incrédulo extremado se encontra é o que ele está. Uma pessoa que não acredita que um Deus santo pudesse querer falar com ele, ou pelo menos ir em direção a ele para curá-lo. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos não é uma pergunta teológica, é uma pergunta prática. Como é que você, com o que você sabe de Deus, como é que você concebe exatamente o que Deus sente com relação àqueles que estão sofrendo, em pecado, em desgraça, em desfavor? Como é que você concebe? Agora, para você, não é com relação a mim, com relação a você. Se fosse você, como é que eu tenho no meu coração, como eu tenho trabalhado isso? Como é que eu construo no meu coração, como é que Jesus se relaciona conosco? Se nós caímos num poço muito profundo, comigo.
Porque às vezes a gente tem algumas previsões em direção aos outros e a gente administra bem isso. Quando o outro cai, então eu administro bem essa queda do outro. Mas quando eu começo a pensar na minha, e quando acontece comigo, aí eu começo a não ter nenhuma perspectiva de como é que Deus vai tratar isso. Agora, quando eu penso no outro fora, porque eu também não consigo lidar com o outro dentro da família. E aí eu estou falando da família, parentes, estou falando da família igreja. Então, às vezes eu não lido bem com a questão de como Deus pensa sobre isso, com relação a mim mesmo, e eu não defino também como Deus pensa isso em relação àqueles que caminham a caminhada cristã comigo, debaixo do mesmo teto, do mesmo aprisco. Eu lido bem com o desgraçado que está lá fora. Esse eu quero trazer para cá. Não importa a desgraça, o estigma que ele carrega na vida. Eu trago no coração de que há uma proposta de uma realidade de vida para esse que está lá. Mas quando eu vou mexer com o que está aqui comigo e mexer comigo mesmo, então eu perco um pouquinho a situação, o pé de como Deus agiria. Eu sempre, irmãos, sei que eu tenho um privilégio elevadíssimo de não só ter sido alcançado por Deus, não só ter a consciência de meu próprio pecado, e aí vai todas as variações deles nesses 57 anos de vida, mas também a questão de como é que Deus pensa sobre isso. Então essa foi uma concepção, não sei se é porque desde pequeno eu tive que lidar com essa realidade, é porque a minha vida foi cheia dessas realidades, eu tinha que lidar com isso, coisa que eu não poderia contar para outras pessoas, eu tinha que lidar eu e Deus. Então essa concepção da ação de Deus, de como Deus se move em direção a mim, isso aí eu construí bem cedo na minha vida. Então eu sempre falo que é um privilégio, eu tenho um privilégio elevado diante do Senhor, por entender isso. E o privilégio vai porque eu sou boca de Deus para transmitir isso a outras pessoas. E para mim, esta é a mensagem que Jesus Cristo, ao permitir que se tocasse nele, e ao tocar em outras pessoas, é que ele está transmitindo para mim e para você. Primeiro, ninguém poderia contaminá-lo. Essa é a primeira coisa que ele tinha. Ele tinha um conceito real do que Deus pensava sobre ele. E ele tinha um conceito dele mesmo, o que ele veio fazer aqui. Então, por isso que, em momento nenhum, ele confronta a mulher, dizendo que ela o tornou intencionalmente impura. E Jesus também toca em impuros e em momento nenhum ele se sente impuro. Porque dele sai a virtude para a cura. Vamos abrir Mateus 8. Eu vou dizer depois para os irmãos por que eu estou primeiro abrindo em Mateus.
os evangelhos, irmãos, no seminário tem uma matéria chamada Sinopse dos Evangelhos. Eu acho no Instituto Bíblico também, né, Cristina? Sinopse dos Evangelhos? Não. É o seguinte, quando você pega os Evangelhos, essa sinopse você tem que pagar, você tem que entender os 4 Evangelhos dentro de uma única mensagem. E entender que cada evangelho escrito foi direcionado a determinadas pessoas. E que cada evangelho escrito tem um propósito de ter sido escrito. E que a disposição dos fatos nos evangelhos tem a ver com aquilo que o Espírito Santo quer dizer através do que ali se está sendo registrado. Então, às vezes você encontra o mesmo fato em um agrupamento diferente. Você vê em Marcos está num lugar, em Lucas está em outro lugar, e em Mateus está em outro lugar, que esse texto nós vamos ler. Agora, cada um destes evangelistas, movidos pelo Espírito Santo de Deus, está colocando aquele fato exatamente no lugar que precisava estar, por causa da mensagem que eles querem transmitir. E é aqui, irmãos, que está o toque do Espírito Santo de Deus ao transmitir a mensagem do Evangelho. É aquilo que Paulo diz, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E por isso que o salmista diz, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você pode fazer exegese, hermenêutica, você pode fazer o que você quiser academicamente. Você vai olhar para a Bíblia de uma maneira técnica. Mas o único que pode dar a você o sentido real do que ele quer dizer é o Espírito Santo de Deus. A hermenêutica, a exegese, qualquer outra ferramenta científica são ferramentas úteis. Sem elas, você deixa de dizer algumas coisas que você poderia dizer que enriqueceria a mensagem que Deus quer dizer. Mas o Espírito Santo de Deus é o autor da Bíblia. E quando nós vamos estudar a sua autoria, é prudente, sábio, perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor queria dizer com o que está sendo dito aqui? E por que em Lucas é dito em um contexto? Por que em Marcos é dito em outro contexto? E por que em Mateus é dito em outro contexto? Essa é uma pergunta. Claro que você vai ter que ter tempo para mastigar esse negócio. Você tem que ter disposição para estudar. Porque o Espírito Santo não vai descer e dizer, senta aqui que eu vou te contar. É porque ele já contou. Agora, o que você precisa é ter o coração de entendimento para que ele vá imprimindo no seu coração a cada momento aquilo que ele quer falar. E é muito importante essa colocação. Vamos lá? 1, 2, 3 e 4. Mateus 8, estou em Marcos. Eu estou com Marcos aberto aqui, é porque é o livro que eu estou lendo mais. Mateus 8. 1, 2, 3 e 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Outro irmão 2. Olha que coisa fantástica isso aqui, irmãos. E a primeira pergunta
que eu faço ao texto é exatamente aquela pergunta. Por que é que em Lucas, em Marcos, estes textos estão em lugares diferentes? Por que esse texto veio logo após o Sermão da Montanha? Que nada mais é, irmãos, segundo os estudiosos, que é a exposição dos 10 mandamentos dentro da ética do reino. É o esclarecimento do que é que Deus quer do seu povo. Jesus senta e coloca para a multidão que o estava ouvindo as éticas do reino. Como é que o cidadão do reino se comporta? Quais são os paradigmas que vão definir esse cidadão do reino? Então a pergunta, por que está aqui? Hein? Não obedece muito, né? Não obedece muito. Assim, está na ordem cronológica. Ele coloca aqui, mas se a senhora lê Marcos ou Lucas, estão em lugares diferentes. Mas a minha pergunta é por que está aqui nesse lugar? Sabe uma coisa boa quando a gente vai lendo a Bíblia mais de uma vez? É porque você passa a ter na mente fatos que vão se interligando. Porque se é um autor só, irmãos, ele há uma interligação. Então, mensagens, o bojo da mensagem, os princípios, os preceitos, os paradigmas de Deus, eles são repetidos em situações diferentes, para que haja uma fixação daquilo que ele quer transmitir. O que aconteceu em Êxodo 20? Nós terminamos o estudo de Êxodo 20. Deus coloca os 10 mandamentos, Deus estabelece, entrega a lei, e Deus imediatamente ordena para que eles guardem essa lei, a mim e a vocês da mesma maneira. Ordena para que eles obedeçam as palavras que estão nessa lei, porque senão teremos consequências. Não é isso que o texto diz? Nós teremos consequências. Se nós não mantermos, não guardarmos a lei do Senhor, nós teremos consequências. Mas o que é que Deus, logo após entregar a lei, o que Ele pede para que o povo faça? Sem olhar. Não, obedecer, etc. Aí ele diz a questão da obediência, da não obediência. Aí depois, logo após entregar, Deus, já depois. O que mesmo ali na linha dos 10 mandamentos, no capítulo 20. Vamos ler, verso 24. O que diz lá? Êxodo 20, 24. Está estranho isso aí. Ele me dá uma lei para cumprir. Ele diz que eu preciso de obedecer.
Mas logo em seguida ele diz que eu não vou conseguir obedecer. Para que é que eu preciso de altar se eu vou obedecer? Por que alguém tem que morrer no meu lugar se eu vou ser justificado por guardar a lei? O que Deus está fazendo é abrindo um caminho de graça. Primeira coisa. Olha, vocês vão errar. E quando vocês errarem, eu vou ficar tremendamente irado. E para eu não consumi-los, faça um altar e lá ofereça os sacrifícios pelos seus pecados. Jesus está dizendo assim, o Senhor Deus está dizendo assim, olha, para que eu não consuma vocês, ofereça sacrifício. O que Deus está fazendo? Deus está abrindo uma avenida de graça. Ele exorta veementemente ao seu povo guardar a lei, manter a lei, seguir a lei. Mas imediatamente ele apresenta um remédio para resolver o problema do pecado e evitar a maldição. Porque a lei seria quebrada. Nenhum daqueles poderiam cumprir a lei. Aí Deus diz o seguinte, eu vou dar a vocês uma avenida de graça. Pecou, oferece sacrifício, eu vou receber o sacrifício e isso vai aplacar a minha ira. Antigo Testamento, nós estamos falando de Antigo Testamento. Então o sacrifício aplaca a ira de Deus, porque o homem quebrou os seus mandamentos. E quando quebramos, morremos. Diga, meu irmão. Não precisava. Mas Deus sabia que eu e você e ninguém que pisasse esse planeta, exceto a Jesus Cristo, podia fazer isso. Agora vamos voltar a Mateus. O que nós temos no contexto imediato do texto, Sermão do Monte? E como já disse, o Sermão do Monte é a exposição, o esclarecimento, é a atualização das mesmas palavras, do mesmo código de ética, de moral, de paradigma do reino, daquele reino estabelecido lá na eternidade que passou pelo povo de Israel e agora está com aquelas pessoas que ali estão. E Jesus termina a sua mensagem com uma forte exortação para que tudo quanto ele diz fosse obedecido e uma severa advertência quanto à desobediência. Ele termina aí. Então, quando ele termina, olha, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Ou seja, Jesus termina isso, desce do monte, ele encontra um leproso. Ele encontra uma pessoa imunda. Ele encontra um leproso. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, que Jesus não precisou de milagres para atrair multidões. Ele já tinha uma multidão ouvindo-o. Os milagres de Jesus é apenas para autenticar o seu poder, autenticar a mensagem, historificar aquilo que ele estava pregando, porque é o que ele vai fazer agora. Quer dizer, essa mensagem do reino é uma mensagem que incorpora a história da minha e da sua vida. É isso que Jesus está dizendo.
quando eu vou chorar com os que choram, quando eu vou dilatar o meu coração em direção àquele que precisa de misericórdia, quando eu vou exercer compaixão em direção às pessoas que precisam de compaixão, eu estou glorificando aquilo que Deus está exigindo de mim e de você. Jesus desce com a multidão e ele encontra com um leproso. E o que Jesus faz? Jesus aproveita esse momento e a caminhada desse leproso em direção ao Senhor e docemente, misericordiosamente, demonstra a graça do seu evangelho. O que ele faz? É um padrão de novo. É a mesmo modelo daquilo que estava lá atrás. Ele abre uma avenida da misericórdia em direção às pessoas que sofrem. Agora ele não se deixa tocar. Ele agora estende. Então vamos pensar primeiro, como fizemos com a mulher, qual a situação do leproso? Isso aqui a gente precisa de entender. A primeira coisa, irmãos, a lei sacerdotal tem todas as maneiras que você possa compreender a hanseníase, a lepra. Ela fornece como você diagnostica a hanseníase, como você pode conhecê-la ao olho nu, os seus sinais, mas ela não apresenta, ela não consegue lidar como tratá-la. Como tratá-la. Não fala na lei cerimonial, não fala nada sobre como curar um leproso, como limpar um leproso. Em outras palavras, irmãos, isso é simplesmente dizer que você está doente. E o que a lei faz comigo e com você? Se você, à semelhança daquele primeiro ímpio, acha que é um camarada bom, justo, e que você não é tão ruim assim, é só você encarar a lei de Deus, ela vai dizer para você que você é um desgraçado, pecador e está indo para o inferno. É isso que ela pode fazer. Isso é isso, meu irmão. Ela não cura. Ela simplesmente diz que eu sou desgraçado, que eu sou pecador. Então é isso, por exemplo, a lei cerimonial dos sacerdotes na época de Jesus dizia como diagnosticar a hanseníase, a lepra. Dizia tudo sobre ela, mas não podia curá-la. Aí nós vamos chegar lá, né? A lei não tem capacidade de remover o pecado do pecador. Assim como a lei cerimonial não tem como remover a lepra do leproso. O poder para isso precisa buscar em outras fontes. E nós vamos chegar lá. Outra coisa desse leproso é o estigma. Quais foram os leprosos da Bíblia que você lembra? Sem ser aqueles 10. Porque aqueles 10 todo mundo sabe deles, porque 9 foram ingratos e um só foi agradecer. Isso aí para vocês entenderem, para nós entendermos que na verdade gratos são pouquíssimos. Né? Hein? Geazi, Amã, Naamã, Uzias, Naamã nem tanto, porque Naamã não foi definido, ele não era do povo de Deus. Mas Miriam, Geazi e Uzias ficaram leprosos por causa dos seus pecados. E este era o grande estigma. Mas ali não foi por causa do pecado. Demonstração de poder. Mas a lepra, para o povo de Deus,
era exatamente sinônimo de desaprovação de Deus e visita de Deus sobre as pessoas. Então ele carregava esse estigma inevitável de que ele tinha um problema de pecado com Deus, e por isso que Deus o havia visitado com a lepra. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque às vezes a gente não sabe nada sobre isso. Hansenías hoje não tem problema ser leproso hoje. Eu ainda peguei aquele que ficava lá fora e que deixava o chapéu, pobrezinho, achava aquilo uma morte. Eu toda a vida me arrisquei chegar mais próximo. Mas a minha mãe faltava me bater. Minha mãe sempre foi bondosa. Ela sempre tinha alguma coisa para dar a eles. E quem levava, era o mais velho. Mas eu achava, ele deixava o chapéu, ficava lá longe, pegando os donativos. Aí depois iam para o leprosário, né? E lá viviam isoladamente. Mas no contexto judaico, era uma visitação de Deus, era maldição. Não era uma doença como nós tratamos hoje, de um problema sistêmico. Mas era uma maldição de Deus, por causa desses ícones do povo de Deus que receberam isso. Segundo, o leproso, ele era um isolado. Um velho pregador diz o seguinte, com relação, quando ele estava pregando sobre isso, tentei achar o nome dele, mas não consegui. A alma que anda sozinho vagueia às fronteiras do inferno. Ou seja, a pessoa que está só, ela sente extremamente na beirada de um inferno existencial. Um caos existencial. Primeiro, irmãos, ele não podia tocar em ninguém. Ele não podia ser tocado por ninguém. Todos tinham que se manter à distância dele. Se alguém aproximasse, qual era a palavra dele? O impuro. Ele tinha que gritar impuro, 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 para ninguém aproximar. Você já pensou a tristeza, a dor, a pobreza deste leproso? E o pior, irmãos, a impureza da doença, que ela era incurável. O sacerdote dava uma carta de exclusão. De exclusão. Tanto é que e aqui está no texto para falar isso, qualquer pessoa que fosse curada tinha que ir ao sacerdote, oferecer sacrifícios e ser declarado pelo sacerdote, porque ele tinha na lei cerimonial como diagnosticar, como saber se alguém era leproso. Então ele como assim? Não era apenas uma pessoa com uma doença, mas ele era um doente. Ele era ruim totalmente. Em essência, ele era podre, que não servia para nada, nem para adorar a Deus. Contaminante. E aqui eu quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém tinha o direito de duvidar do amor de Deus, era esse leproso. Primeiro, ele carregava o estigma de ter sido visitado por Deus com uma marca, um estigma de quem pecou. Imagine essa pessoa tentando achar algum pecado que pudesse ser grave na sua vida para que ele pudesse tornar-se leproso. Pense nisso. É o mesmo aquele assim, você não deu dízimo 2 meses, bateu o carro. Aí você diz, Deus veio buscar o dízimo.
Você nunca viu um negócio mais tonto, mais antibíblico do que isso. Deus tem maneiras diferentes de fazer isso. Essas coisas estão acontecendo comigo, eu nem sei porquê, entendeu? Olha, eu faço direitinho, dou o dízimo, dou aquilo, dou... Você fica tentando achar um negócio, por que é que Deus não está te dando o que está dando para os outros? Agora vocês imaginam um camarada carregando no corpo um estigma de lepra que teologicamente entre o povo no qual ele vive, aquilo significa pecado. Ele fica o tempo todo martelando aonde está esse desgraçado desse pecado que eu não consigo achar na minha vida. Irmãos, isso deve ter sido um martírio. Um martírio na vida dele. Então, se há alguém que tem o direito, que teria o direito de duvidar do amor de Deus, esse leproso era um deles. Se alguém teria o direito de duvidar da disposição de Deus para perdoar e purificar um pecador, na situação em que esse leproso estava, ele era essa pessoa. Então, irmãos, Jesus tem ali, esperando por ele sabia disso, porque ele poderia ter descido um monte por outro lugar. Irmãos, a gente fica pensando assim, por exemplo, o de quarta-feira para atrás, o nosso raciocínio, que divina coincidência. Jesus está exatamente no lugar que aquela mulher não precisasse fazer muito esforço pela sua debilidade física de encontrar com ele. Que nada, queridos. Não tem nada de coincidência aqui. Jesus decidiu ir ali encontrar com ela e esperá-la tocar nele, para que tudo aquilo ali desenrolasse. Quando Jesus desce o morro, o monte, a montanha, ele poderia ter descido por qualquer outro lado. Qualquer outro lado. Mas ele desceu propositalmente por aquele lado onde ele encontraria com esse camarada. Tinha muitos leprosos em Israel naquela época. Mas ele desceu para encontrar com esta pessoa, que era isolado, proscrito, intocável, o homem para se jogar fora, mas ele arrasta-se até o Senhor, não toca no Senhor, simplesmente o que ele faz? Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. Irmãos, adorar a Deus quando tudo está bem, quando nós estamos desfrutando das abundâncias das suas bênçãos, é fácil demais. Agora, adorar a Deus quando o mundo desaba, quando eu estou no fundo do poço, quando os meus pés não têm chão mais, isso é um exercício de adoração sacrificial. Isso. Mas é claro, uma disposição de coração que Jó teve, apesar de qualquer situação. Agora pensa, esse camarada, ele não podia entrar na igreja dos crentes. Os pastores na época não davam atenção, muito pelo contrário, estava excomungado. Mas ainda bem que Jesus estava andando por lá. E Jesus aceitou a adoração desse mundo, desse impuro. Porque Jesus não diz que ele não era impuro. Jesus cumpre tão bem a lei que ele disse: vá ao sacerdote.
Vá lá e ateste a sua cura. Então Jesus, ele aceita a adoração. Agora a questão é a seguinte, irmãos. É saber se Jesus está disposto ou não a fazer alguma coisa. E aqui está, irmão, algo que eu e vocês precisamos aprender. Primeira coisa, você já pensou se Jesus tivesse reagido o contrário do que ele fez? Se ele tivesse feito ouvido de mercador, se ele tivesse feito como os sacerdotes da época, desviado dele, dizendo fora impuro, fora impuro. Eu e vocês poderíamos aproximar-se de um Salvador como este hoje? Então, no próximo domingo, na próxima quarta, nós vamos ver por que Marcos coloca onde ele coloca e como é que Marcos coloca. É muito interessante, irmãos. Como é que Jesus, ao ser adorado por um impuro, recebe essa adoração. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que não há um hino mais real do que aquele que nós cantamos assim, que venha a Jesus, aliás, eu venho como estou. Sim, venho como estou. Jesus me aceita como eu estou. Mas Jesus transforma a minha vida e não me deixa como eu cheguei. Sim, doutor Fernando. Imagina, hoje, pleno século XXI, que está cansado de saber, nós estamos cansados de saber que tem cura, hanseníase tem cura, né? Tem cura, pessoa curada, não transmite, não faz nada, pode conviver com ela de qualquer maneira. Imagina hoje, século XXI, temos essa concepção, vocês imaginam lá o que esse irmão, ou o que essa pessoa sofreu, não é? Vamos deixar para quarta-feira. Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Caxias do Sul, Bauru, Piracicaba, São Paulo, Sorocaba, Londres e Pirassununga. Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que estão conectados conosco. Então Deus, Jesus, faz isso, historifica em direção aos casos perdidos, desesperadores, de uma mulher com menstruação crônica e de um homem leproso. Nós vamos ver o que ele fez, segundo nos relata Mateus, Marcos e Lucas. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus por isso. Que é interessante, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje está olhando para as pessoas que não têm nenhum estigma. As pessoas boas de trabalhar com elas. Pessoas fáceis de lidarem. Hoje a gente faz isso com uma facilidade. Pai amado, primeiro, Deus, nós queremos agradecer o Senhor porque o Senhor nos recebeu. Talvez não tivéssemos, ó Deus, estampado na face, no corpo, as marcas profundas dos nossos pecados.
como esse leproso. Mas da mesma maneira, Senhor, o Senhor nos recebeu, porque nós éramos impuros, mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor nos amou ainda assim. Por isso, Pai, há no nosso coração toda a gratidão. Porque o Senhor tem nos amado, apesar de nós. Não há nem um dia na minha vida que eu não entristeça. Com algum pecado, com algum pensamento, com alguma ação, com alguma reação que eu não deveria ter tido. Entristeço o teu coração. Mas ainda assim o Senhor me ama. Ainda assim o teu projeto permanece em pé para a minha vida. Ainda assim o Senhor trabalha poderosamente, incansavelmente. 24 horas por dia, no turno da noite. Para que a minha vida seja esculpida e parecida com Jesus Cristo. Pai, graças te damos por isto. Mas nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos ajude a exercermos a mesma misericórdia que o Senhor tem exercido em direção àqueles que perecem por não conhecê-lo. Que morrem, estão indo para a morte, porque não conhecem o Senhor. Deus, ajuda-nos a conceber esta tão grande mensagem de salvação, para que possamos contar a outros, e que este seja o nosso projeto de vida, enquanto estamos indo, enquanto a vida acontece em todas as dimensões, que este seja o meu, o nosso e o foco da tua igreja. Deus, nós sabemos que o Senhor é o único que pode socorrer as pessoas em situações de desespero. Em casos aparentemente perdidos para elas, para os médicos, para a sociedade, até para a tua própria igreja, mas não são perdidos para o Senhor. Nunca foram, desde que o Senhor cruze. E o Senhor pode cruzar com essas pessoas através de mim, através de cada pessoa aqui presente, através da tua igreja. Que essa consciência, ó Deus, seja impressa nos nossos corações por tipos eternos. E que nitidamente as pessoas leiam esta mensagem através das nossas vidas. Deus, ajude-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos.